Entre montanhas cobertas pela densa Mata Atlântica e o azul profundo do litoral catarinense, existe uma estrada que mudou o destino de milhões de pessoas. Uma faixa de asfalto que corta vales, acompanha rios e atravessa cidades que, um dia, eram apenas pequenas comunidades isoladas. Um corredor marcado por esperança, crescimento e também por tragédias que ainda ecoam na memória de quem vive nessa região. Um lugar onde prosperidade e perigo caminham lado a lado. Durante décadas, essa rota testemunhou a transformação silenciosa de pequenas cidades em potências industriais, conectando fábricas, caminhões e sonhos ao restante do mundo. Mas por trás do movimento constante de veículos e da rotina apressada de quem passa por ela todos os dias, existe uma história muito maior, feita de desafios, decisões políticas, acidentes, progresso e milhares de vidas impactadas. Uma história que começou muito antes do asfalto e que continua sendo escrita todos os dias, mas a maioria das pessoas nunca ouviu a verdadeira história por trás dessa estrada. Neste documentário, você vai viajar pelo verdadeiro coração econômico de Santa Catarina. Vamos percorrer uma rota que conecta o interior produtivo aos portos que levam a riqueza do estado para o mundo. Vamos descobrir como uma única estrada foi capaz de impulsionar indústrias bilionárias, transformar pequenas cidades em polos industriais e redefinir o mapa econômico catarinense. Ao longo dessa jornada, você vai conhecer paisagens impressionantes, histórias humanas marcantes e acontecimentos que mudaram para sempre o destino de milhares de catarinenses. Prepare-se para entender como uma estrada pode carregar muito mais do que veículos. Ela pode carregar o futuro de uma região inteira. Bem-vindo à Estrada que transformou o interior de Santa Catarina em potência econômica. Uma jornada pela rota que conectou sonhos ao oceano, fábricas ao mundo e pequenas cidades a um crescimento que ninguém imaginava ser possível. No coração do Vale do Itajaí, existe um corredor que hoje parece comum para quem passa apressado todos os dias. Uma estrada cheia de caminhões, carros e pressa. Mas nem sempre foi assim. Durante grande parte do século XX, o interior catarinense vivia uma realidade completamente diferente. As cidades cresciam, a indústria surgia, as fábricas se multiplicavam, mas havia um grande obstáculo entre a produção e o progresso. A distância do litoral produzir era possível, trabalhar era rotina, empreender era coragem, mas escoar a produção era um desafio enorme. Imagine, fábricas funcionando a todo vapor, trabalhadores dedicando suas vidas à indústria e empresários apostando no crescimento, enquanto a saída das mercadorias dependia de caminhos longos, lentos e perigosos. Imagine caminhões atravessando serras por estradas estreitas de terra, enfrentando chuvas, deslizamentos e viagens que podiam durar dias. Era um crescimento travado, um progresso que parecia sempre a alguns quilômetros de distância, até que essa realidade começou a mudar. Mas essa é apenas a superfície da história.
No litoral norte catarinense, entre o movimento constante de navios e o cheiro de maresia, está a região onde tudo começa. É aqui que a BR-470 encontra o oceano e conecta o interior ao comércio mundial. Hoje, contêineres empilhados, guindastes gigantes e caminhões em fila fazem parte da paisagem diária, mas durante grande parte do século XX, essa conexão simplesmente não existia como conhecemos. Os portos de Itajaí e Navegantes já eram fundamentais para a economia catarinense. Navios chegavam e partiam levando madeira, alimentos e produtos manufaturados. O mar sempre esteve pronto para levar a produção catarinense para o mundo. Mas havia um problema silencioso e gigantesco. O interior industrial ainda não tinha uma ligação rodoviária eficiente com o litoral. A produção crescia nas cidades do Vale do Itajaí. Tecidos, máquinas, alimentos e peças industriais começavam a ganhar escala. As fábricas funcionavam dia e noite. O trabalho não parava, mas o caminho até os navios era lento, perigoso e caro. Durante anos, o transporte dependia de rotas improvisadas, trechos de terra, estradas estreitas e viagens imprevisíveis. Cada trajeto era uma aposta contra o tempo, o clima e as condições da estrada. Porque essa ligação não representava apenas logística, representava crescimento, empregos e o futuro de uma região inteira. Com o tempo, esse trecho se tornaria um dos corredores logísticos mais importantes do sul do Brasil, responsável por escoar bilhões em exportações todos os anos. Mas essa história não termina aqui. Agora imagine caminhoneiros enfrentando jornadas que podiam levar dias para transportar mercadorias que hoje percorrem o mesmo trajeto em poucas horas. Imagine atravessar serras sob chuva forte, enfrentar lama, neblina e noites inteiras ao volante para cumprir uma entrega. Imagine empresários vendo seus negócios crescerem, mas sabendo que o maior obstáculo não estava dentro das fábricas, estava no caminho até o porto. Essa estrada ainda não existia, mas a necessidade dela já era enorme. A poucos quilômetros do litoral, a paisagem muda rapidamente. O mar fica para trás, as montanhas se aproximam e o som dos navios é substituído pelo ritmo constante das fábricas. Entramos no Vale do Itajaí, uma região cercada por rios, morros e cidades que cresceram entre vales estreitos, onde cada espaço disponível foi ocupado por casas, comércios e indústrias. Hoje, esse vale é conhecido como um dos maiores polos industriais do Brasil, mas nem sempre foi assim. No final do século XIX, imigrantes europeus começaram a se estabelecer nessa região. Trouxeram técnicas, tradições e uma cultura de trabalho que moldaria o futuro do vale. Pequenas oficinas surgiram ao lado de rios que forneciam energia e água. Com o tempo, essas oficinas se transformaram em fábricas. A indústria têxtil ganhou força. Depois vieram a metalmecânica, a produção de alimentos, a tecnologia e a logística. Cidades que começaram como colônias agrícolas passaram a produzir para o país inteiro e, mais tarde, para o mundo. Mas havia um limite invisível para esse crescimento: a dificuldade de escoar a produção, sem uma ligação eficiente com o litoral. Cada expansão industrial vinha acompanhada de uma pergunta inevitável: como levar tudo isso até os portos? Imagine gerações inteiras trabalhando nas mesmas fábricas, famílias que construíram suas vidas em torno da indústria.
Cidades que cresceram com o som das sirenes, marcando o início e o fim dos turnos. Agora imagine toda essa produção esperando dias para conseguir sair da região. Era como se o progresso estivesse pronto, mas preso dentro do vale. Com a chegada da BR-470, o tempo de transporte caiu drasticamente. O que antes levava dias passou a levar horas, e isso mudou completamente o ritmo de crescimento da região. E foi apenas o começo. Mais adiante, no Vale do Itajaí, surge uma das cidades que melhor representa essa transformação. Cercada por morros e cortada pelo rio Itajaí a sul, a cidade cresceu entre enchentes, fábricas e um espírito empreendedor que atravessou gerações. Fundada por imigrantes alemães no século XIX, Blumenau começou como uma colônia agrícola isolada. As primeiras décadas foram marcadas por dificuldades, cheias do rio e um crescimento lento. Mas aos poucos, pequenas tecelagens começaram a surgir. Oficinas familiares deram origem a fábricas e o que era produção artesanal passou a ganhar escala industrial. Ao longo do século XX, a cidade se consolidou como um dos maiores polos têxteis do Brasil. Roupas produzidas ali passaram a vestir milhões de brasileiros. Mas havia um obstáculo constante: a distância do litoral. Cada expansão industrial exigia mais transporte, mais caminhões, mais viagens longas até os portos. A cidade crescia, mas a logística ainda não acompanhava esse ritmo. Imagine trabalhadores entrando nas fábricas antes do nascer do sol. Imagine bairros inteiros crescendo ao redor das indústrias. Imagine empresários apostando tudo na expansão, mesmo sabendo que o escoamento ainda era caro, lento e imprevisível. A produção aumentava ano após ano e a necessidade de uma ligação eficiente com o litoral se tornava urgente. Com a consolidação da BR-470, Blumenau passou a ter acesso direto e rápido aos portos, acelerando exportações e fortalecendo sua posição como polo industrial. O impacto econômico foi imediato e profundo. Mas o desenvolvimento trouxe novos desafios. Seguindo pelo vale, a estrada continua acompanhando o curso do rio e revela outra peça essencial dessa transformação: Gaspar, uma cidade que por muito tempo foi apenas passagem entre municípios maiores. Um ponto no mapa, atravessado por quem seguia a viagem, mas a chegada da BR-470 mudou completamente esse papel. Durante décadas, Gaspar viveu à sombra das cidades vizinhas mais industrializadas. Pequenas indústrias, agricultura e comércio local sustentavam a economia. Mas quando a rodovia começou a ganhar importância, a localização estratégica da cidade se transformou em vantagem. Empresas perceberam que estar às margens da BR-470 significava acesso direto aos portos e ligação rápida com todo o interior do estado. Galpões começaram a surgir, centros logísticos foram construídos, transportadoras passaram a se instalar na região. Gaspar deixou de ser apenas passagem, passou a ser conexão. Imagine ver terrenos vazios se transformar em armazéns gigantes. Imagine novas oportunidades de emprego surgindo ao longo da rodovia. Imagine famílias inteiras mudando de rotina com a chegada de novas empresas e o crescimento acelerado da cidade. A estrada não estava apenas levando produtos ao litoral.
ela estava trazendo desenvolvimento para quem vivia às suas margens. Hoje, o trecho entre Blumenau e Gaspar concentra uma das maiores movimentações de caminhões do estado, funcionando como um verdadeiro corredor logístico. Mas à medida que a estrada avançava para o interior, os desafios se tornavam ainda maiores. À medida que a estrada avança para o interior, o vale começa a se estreitar. As montanhas parecem mais próximas. O rio acompanha a rodovia como uma presença constante, e a paisagem urbana começa a dar espaço a áreas mais abertas, industriais e rurais ao mesmo tempo. Chegamos à região de Indaial e Timbó. Essas cidades cresceram impulsionadas pela mesma força que transformou todo o Vale do Itajaí: trabalho, indústria e conexão. Pequenas empresas familiares deram origem a fábricas. A produção diversificou. O comércio se fortaleceu. Mas aqui, a BR-470 deixou de ser apenas um caminho para o litoral. Ela passou a ser a espinha dorsal do deslocamento diário de milhares de trabalhadores. Ônibus, carros, caminhões e motos passaram a dividir o mesmo espaço estreito, transformando a rodovia em parte da rotina de quem vive no Alto Vale. Imagine acordar antes do amanhecer para enfrentar o trânsito diário na estrada. Imagine depender dessa rodovia para trabalhar, estudar, visitar a família ou transportar mercadorias. Para quem vive aqui, a BR-470 deixou de ser apenas uma estrada econômica. Ela virou parte da vida. Esse trecho passou a concentrar um fluxo crescente de veículos muito acima do que a rodovia original foi projetada para suportar. E isso começaria a revelar um novo lado da história. E foi apenas o começo. Mas nem tudo aqui é indústria e crescimento. A região também abriga uma das dinâmicas naturais mais poderosas do sul do Brasil: as cheias do rio Itajaí-Açu. Entre montanhas cobertas por Mata Atlântica, chuvas intensas podem transformar rapidamente o cenário. Agora, imagine a água subindo lentamente pelas ruas. Imagine cidades inteiras parando. Imagine a rodovia desaparecendo sob a enchente. Ao longo das décadas, enchentes históricas interromperam o fluxo da BR-470 inúmeras vezes, mostrando que a natureza também escreve a história dessa estrada. Um lembrete de que aqui, o progresso sempre precisou conviver com a força dos rios, mas os maiores desafios da BR-470 ainda estavam por vir. Mais adiante, o vale se abre novamente e revela uma cidade que se tornaria um dos pontos mais estratégicos da rodovia: Rio do Sul. Um entroncamento natural entre cidades, rios e caminhos que seguem para o interior profundo de Santa Catarina. Rio do Sul cresceu como um ponto de convergência. Tudo passava por aqui. Pessoas, mercadorias e rotas que seguiam em direção ao oeste catarinense. Com a consolidação da BR-470, a cidade se tornou um dos nós logísticos mais importantes da região. Mas o crescimento trouxe um novo desafio: o aumento constante do fluxo de caminhões em uma rodovia ainda simples, estreita e cheia de curvas. Imagine cruzamentos movimentados sem estrutura suficiente. Imagine filas de caminhões atravessando a cidade diariamente.
Imagine moradores convivendo com o barulho, o trânsito intenso e a sensação constante de risco. A estrada que trouxe desenvolvimento também começou a mostrar seu lado mais perigoso. Curiosidade: esse trecho passaria a ser conhecido por um dos maiores índices de acidentes da rodovia. E é aqui que a história começa a mudar de tom. Com o crescimento industrial, o fluxo de veículos aumentava ano após ano. Caminhões mais pesados, mais carros, mais ônibus, mais pressa. Mas a BR-470 continuava praticamente a mesma. Uma rodovia simples, estreita, cheia de curvas e atravessando cidades inteiras. Agora, imagine dividir pista com carretas gigantes em trechos sem acostamento. Imagine ultrapassagens arriscadas em curvas fechadas. Imagine viajar todos os dias sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. Com o passar dos anos, a BR-470 começou a ganhar um novo apelido entre os moradores: a Rodovia da Morte. Acidentes graves passaram a se tornar frequentes. Colisões frontais, engavetamentos, tombamentos de caminhões e longos congestionamentos começaram a fazer parte da rotina de quem dependia da rodovia. Famílias perderam parentes. Cidades inteiras passaram a conviver com a insegurança diária. A estrada, que havia levado o desenvolvimento agora, revelava o preço do crescimento acelerado sem infraestrutura adequada. Com o aumento das tragédias, a população começou a se mobilizar. Protestos, manifestações e campanhas passaram a pedir algo que parecia cada vez mais urgente: a duplicação da BR-470. Imagine moradores fechando a rodovia em protesto. Imagine faixas pedindo segurança. Imagine trabalhadores, empresários e caminhoneiros unidos pela mesma causa. A duplicação deixou de ser um projeto, virou uma necessidade urgente. Após anos de pressão, promessas e adiamentos, as obras de duplicação começaram a sair do papel. Máquinas chegaram. Trechos começaram a ser ampliados. Pontes foram reconstruídas. Viadutos começaram a surgir. Mas a transformação não seria rápida. A duplicação da BR-470 se tornaria uma das obras rodoviárias mais longas e complexas do estado. Hoje, partes da rodovia já mostram a mudança. Trechos duplicados aumentaram a segurança, reduziram o tempo de viagem e transformaram novamente a dinâmica econômica da região. Mas a obra ainda continua. E a história da BR-470 segue sendo escrita todos os dias. Hoje, a BR-470 continua sendo muito mais do que uma rodovia. Ela é uma linha que conecta histórias, cidades e gerações. Uma estrada onde caminhões carregam produção. Famílias seguem suas rotinas e o progresso continua avançando quilômetro após quilômetro. Entre o litoral e o interior, entre montanhas e rios, essa rodovia ajudou a transformar o Vale do Itajaí em um dos maiores motores econômicos do sul do Brasil. Uma estrada que levou desenvolvimento, trouxe oportunidades e também ensinou lições duras sobre crescimento, infraestrutura e segurança. Hoje, enquanto a duplicação avança e novos trechos ganham forma, a BR-470 segue cumprindo o papel que começou décadas atrás: ligar o trabalho catarinense ao mundo.
Histórias como essa mostram que o progresso não acontece por acaso. Ele é construído passo a passo, estrada por estrada. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no Horizonte Catarinense e viaje conosco pelos próximos destinos. Nos vemos no próximo documentário.